Mais uma vez, seja bem-vindo, deputado. Eu vou começar com um tema que tem relação, que o Brasil vem discutindo, que é esse momento atual do recesso parlamentar. Muita gente criticou que os deputados, senadores, deixem de trabalhar num momento tão grave do país, institucionalmente, com crise política, crise econômica. Qual que é a posição do senhor com relação a esse recesso? Era mesmo o caso de parar num ano tão difícil para o país, deputado? Olha, eu considero que nós deveríamos ter votado e acolhido a denúncia do Procurador-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Dessa maneira, o Brasil poderia se livrar de Temer, que é um grande problema, um entrave para a retomada do desenvolvimento econômico, na medida em que ele seria afastado da presidência e abriria espaço para que o país respirasse e, quem sabe, construísse uma agenda que permitisse a retomada do emprego e do desenvolvimento, já que não tem como o Brasil sair da lama enquanto Michel Temer for presidente. Não deveríamos ter parado, deveríamos ter votado e afastado o Temer da presidência. Bom, eu queria fazer uma pergunta que acho que é o assunto do momento na política hoje, que é a emenda Lula, uma iniciativa do deputado Vicente Cândido, relator da reforma política. Essa iniciativa foi discutida no campo da esquerda? É uma iniciativa isolada do deputado? Tem a chancela do PCdoB, por exemplo, ou não? Olha, o pacote de reforma política que o Congresso vota nesse momento, ele é muito grande. Tem uma emenda que veio do Senado, que a deputada Sheridan, do PSDB de Roraima, é relatora, que cria cláusula de desempenho, fim de coligação e cria federações partidárias. E há uma outra conjunto de medidas que o deputado Vicente Cândido relata, que tem desde temas ligados à democracia direta, plebiscitos, referendos, até mudança do sistema eleitoral, introduzindo um sistema distrital misto e cria um fundo público. Essa medida que você se refere diz respeito à antecipação da inscrição de candidaturas, 8 meses antes do pleito eleitoral. Evidentemente, quando foi proposto, visava desburocratizar o processo de inscrição de candidaturas. Por quê? Hoje no Brasil é em junho a definição de candidaturas e a Justiça Eleitoral tem 15 dias para julgar se mantém ou não mantém as candidaturas. Qual é o efeito prático disso? Você avança a eleição sem julgar muitas candidaturas e depois você judicializa a disputa. O sentido da proposta era antecipar inscrição, não beneficiar nem proteger um ou outro nome. Evidentemente, se há margem para esse entendimento, talvez não seja o caso de manter o texto para evitar má interpretação quanto ao objetivo da reforma política. Todos apoiam, né? Não há um apoio. Não houve, até ser tratado na imprensa como emenda Lula, não havia nenhuma controvérsia, porque as pessoas não pensam no Lula apenas. Tem gente que tem obsessão em perseguir o Lula. Não é, por exemplo, o meu caso. Muito pelo contrário, eu acho que o Lula tem muita legitimidade de participar do processo. Como eu não estou obcecado em perseguir o Lula, mas em garantir a participação dele na disputa eleitoral, nem passou pela minha cabeça que isso poderia beneficiar o Lula. Eu imagino que, para evitar a poluição do debate, a contaminação do debate, talvez seja o caso de não ter essa regra, ter um prazo um pouco mais curto, de modo que cumpra o objetivo de impedir a judicialização e não sirva a especulação de que é para atender interesses casuístas de um ou de outro. Por falar no Lula, deputado, com a situação jurídica frágil dele, não sabemos se terá condições de disputar a eleição em 2018, no ano que vem, não é hora da esquerda pensar em alternativas fora o Lula? Como é que o PCdoB se posiciona nesse caso? Eu sempre sou a favor de pensar alternativas, até porque o Lula foi o maior presidente da história do Brasil. Quando especulou-se dele voltar a ser presidente, numa conversa que fiz com ele, ele falava para mim assim, mas o que é que eu posso fazer de melhor do que eu já fiz? Ele tem consciência de que é necessário renovar a política, é importante ter novos nomes para se apresentar, para liderar politicamente o Brasil. Agora, evidentemente que o atual processo político do país, com uma radicalização muito forte, acabou impondo ao Lula a candidatura. Eu compreendo assim a disposição dele de disputar mais um mandato, porque ele falava para mim que não tinha interesse em voltar a disputar a presidência. Mas com o nível de radicalidade e, na minha opinião, de perseguição que ele vive, ele ficou numa rota sem saída e será candidato. Imagino que essa decisão de Curitiba deve ser reformada, porque no Brasil não pode se condenar sem provas. Eu creio que ele deve ser candidato. Mas eu considero que é importante o Brasil ainda refletir sobre a renovação, novos nomes, novas ideias, para o processo político ser oxigenado. Mas o PCdoB apoiaria o presidente Lula numa eventual eleição? A posição do PCdoB, nesse momento, é de construir uma candidatura própria. A última resolução do PCdoB ainda indica que nós devemos apresentar uma candidatura própria, até porque pode haver uma multiplicidade de candidatos no cenário.
A tendência principal é de pulverização de candidaturas a presidente em 2018, mais ou menos como foi em 89. Nesse ambiente, nós ainda acalentamos a hipótese de ter uma candidatura. Aldo Rebelo? Aldo Rebelo é uma alternativa. Ele hesitou quando nós apresentamos o nome dele, mas nós temos outros nomes, temos mulheres, Jandira Fegali, Vanessa Graziotin, a Luciana Santos, que é a presidente do partido. Temos alternativas para examinar. Agora, o PT diz claramente que se o Lula não puder ser candidato em função da segunda instância, que se tornar uma ficha suja, não há plano B, eles não falam então em não lançar candidato à presidência da República em 2018. O PT caminha para o isolamento nesse sentido e o PCdoB apoiaria essa posição? Olha, o PT defende a posição que eu acho justa, honesta com o presidente Lula, de não admitir qualquer alternativa. Agora, evidentemente, que isso é uma posição de hoje. Se tiver uma eventual impossibilidade do presidente Lula ser candidato, seguramente o PT vai examinar essa realidade. Nós não trabalhamos com esse cenário. Eu prefiro trabalhar com o cenário que o Lula seja candidato, porque isso é um problema democrático. Você, no tapetão, tirar o Lula do jogo, na minha opinião, é antidemocrático. Isso é uma questão. Outra questão é a impressão que eu tenho de que o PT e o PSDB buscam uma espécie de purificação, uma espécie de caminho para se reposicionar na sociedade, tentando fazer uma meia-culpa de erros cometidos e assim se reposicionar no cenário político. Caminhar para o isolamento, se o PT caminhar para o isolamento, seguramente não vai contar com o consórcio do PCdoB. Nós queremos uma frente ampla, não uma frente estreita. O Brasil precisa de juntar interessados em retomar o desenvolvimento, o crescimento econômico, resgatar a democracia, que ficou ferida com o processo de afastamento da presidente da República. Isso exige muito mais força, não apenas a esquerda, não apenas uma pequena parcela da sociedade. Então, o desafio para nós do PCdoB é criar um ambiente que reúna mais apoio para retomar o caminho do desenvolvimento nacional. Estamos ao vivo aqui no Estadão, com o Estadão A5. Você assiste e nos acompanha pelo Facebook, pelo Twitter e YouTube. Estamos recebendo o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, batendo um papo aqui com a gente e destacando vários temas importantes da política nacional. Deputado, como é que o PCdoB enxerga, o senhor pessoalmente, essa articulação para aprovação do distritão nessa reforma política? Olha, eu pessoalmente, e o PCdoB defende, o voto em lista pré-ordenada, que aliás foi criminalizada por muitos, argumentando que seria uma lista para esconder bandido, esconder criminoso, o que é uma estupidez, porque nas democracias mais avançadas do mundo, a lista pré-ordenada é a regra. A lista pré-ordenada é uma lista pública, não é uma lista clandestina. E se eventualmente numa lista de um partido tivesse pessoas que fossem criminosas, esses criminosos iriam contaminar toda a lista. Então, a meu juízo, é uma pequenez reduzir o voto de lista pré-ordenada a ser apenas uma manobra de caciques. Por que eu defendo a lista pré-ordenada? Porque na lista pré-ordenada você vai identificar um partido e um programa e você vai fortalecer os partidos. Como eu considero que não há democracia sem partido político, eu defendo um regime que fortaleça os partidos. O distritão é a consolidação, é o coroamento do voto em personalidades. Voto em liderança sem nenhum tipo de identidade partidária. Será eleição de cantores, esportistas, de pastores. É uma desqualificação da política e da democracia. Portanto, eu defendo o voto em lista pré-ordenada. Não é a proposta que tem mais chance de passar, né? Mas nós vamos insistir nessa linha, de modo que nós possamos fortalecer o sistema partidário do Brasil. O PT, que é o maior partido de oposição, rejeita peremptoriamente qualquer diálogo com Rodrigo Maia caso ele assuma a presidência da República. Primeiro, até que haja uma eleição indireta e possivelmente sendo ele o candidato na sequência. O PCdoB também rejeita esse diálogo ou o PCdoB avalia que é possível manter uma ponte com o Rodrigo Maia se ele ceder ou for flexível em alguns pontos? Olha, nós vivemos no Brasil hoje uma das mais graves crises da história e combinou crise econômica, crise política, crise institucional, a crise ética, uma crise de grandes proporções. Eu considero que a única saída para que o país restabeleça as condições mínimas de governabilidade é uma eleição. Só um governo que venha das urnas terá a legitimidade para tirar o Brasil do atoleiro que ele está metido nesse momento. Portanto, a posição do PCdoB é de defender eleições diretas para presidente, fazendo a modificação adequada na Constituição, de modo que nós possamos ter um governo legítimo e nós possamos sair dessa situação tão difícil que nós nos metemos.
Evidentemente, se nós não formarmos maioria no parlamento para a convocação de eleições diretas, nós participaremos do processo político, nos termos em que ele se der. Não há nenhum tipo de entendimento prévio, não há nenhum tipo de proposta negociada nem discutida. Não há nenhum diálogo sobre participação de colégio eleitoral ou de candidaturas, porque nós acreditamos que a eleição direta é o caminho para restabelecer a legitimidade. Agora, nós fazemos política no Brasil, no ano 2017, nas condições existentes. Posta uma situação qualquer em que nós temos que enfrentar, nós enfrentaremos analisando o que for melhor para o interesse nacional. Muito bem. Dá tempo de uma última de cada um, Pedro? Eu vou pescar uma dos ouvintes. Você quer fazer uma antes ou posso ir já? Eu queria só insistir Eu falei um pouco. ouvintes porque é a mania de rádio, mas é internautas, né? Insistir um pouco nessa questão do diálogo com o Rodrigo Maia, no sentido de que é muito difícil que passe a emenda da eleição direta. E aí você teria um cenário do PT se recusando a dialogar com o Rodrigo Maia. É possível que haja um bloco, uma formação de um bloco com outros partidos de esquerda. A gente vê, por exemplo, que o PSB está sendo ali assediadíssimo pelo DEM, pelo próprio PMDB, mas parte da bancada do PSB é uma bancada mais ligada ao Nordeste, é de oposição. É possível constituir ali um bloco de atuação conjunta, Olha, sem o PT? O PSB está rachado, tá uma fratura exposta, a olhos vistos. E há um PSB que tem um compromisso popular maior. É o PSB que fez sua questão contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência. Com essa parcela do PSB, o PCdoB tem muita identidade. Assim como temos muita identidade com o PDT. E nós, o PDT e o PSB, temos dialogado bastante. Por vezes com o PT, por vezes sem o PT. Mas o PT se situa também nesse campo conosco da oposição. Portanto, eu considero que construir uma relação, um bloco com o PSB e com o PDT, pode ser um bom caminho para que a gente possa construir e fortalecer a oposição ao governo Temer. Isso é uma questão. Diferente disso é debater colégio eleitoral, até porque quando da redemocratização, o PT não foi ao colégio eleitoral, o PCdoB participou, porque era a forma que nós tínhamos para enterrar a ditadura militar. Portanto, se tiver mecanismo para enterrar o governo Michel Temer, nós estamos muito interessados, porque é necessário acabar com esse governo para o Brasil voltar a sua normalidade. Deputado, para a gente concluir, tiveram muitas perguntas aqui dos nossos internautas que estão aqui no Facebook do Estadão, perguntando sobre legado da Copa, visto que o senhor foi ministro dos esportes, né, a partir do final de 2006, e depois foi sucedido pelo próprio Aldo Rebelo, do PCdoB, e muita gente aqui destacando os elefantes brancos, o dinheiro desviado nas obras públicas, os superfaturamentos, querendo saber do senhor como é que o senhor se defende, se há algum legado da Copa do Mundo. Eu não tenho como me defender porque não sou acusado de nada que envolva desvio de recursos na Copa do Mundo. Agora, corrupção pode ter existido em obras ligadas à Copa, como a vida parece mostrar que existe em obras que não tem nada a ver com a Copa do Mundo. Corrupção é um fenômeno que tem que ser enfrentado. Aliás, não deve nem ser bandeira política, deve ser uma prática política de todos os gestores públicos, todos os políticos, combater a corrupção. A Copa do Mundo, quando foi concebida pelo presidente Lula no Brasil, primeiro era um espaço de projeção do Brasil no mundo. Aqui nós tivemos um êxito importante, os números do turismo indicam que o Brasil evoluiu internacionalmente, melhorou a sua imagem internacional a partir daquele evento. Segundo, quando da realização dos investimentos em infraestrutura, aquilo foi parte das medidas anticíclicas, porque o mundo já vivia uma fase crítica da crise internacional. A preparação do Mundial, com as obras que foram feitas, ajudou na geração de emprego e de renda. A realização do evento em si, do mesmo modo. Os estádios, aqui há uma controvérsia. Nós, quando estávamos no governo, defendíamos que havia um padrão mínimo de estádio, fomos contra a utilização direta dos recursos, nós estimulávamos o financiamento do BNDES e arranjo, sociedade de projeto específico, gestão empresarial e privada dessas arenas, até para poder devolver os recursos que o BNDES iria emprestar apenas para alguns arranjos jurídicos. Alguns estados, posso falar de 3, Brasília, Amazonas e Mato Grosso, por exemplo, optaram por colocar dinheiro direto do Tesouro. Foi um erro. Brasília, inclusive, eu lutei muito para que o estado tivesse 30 mil lugares com expansão de 45, que era o mínimo que a FIFA exigia. Como Itaquerão, que fez uma capacidade provisória e depois voltou para uma capacidade menor. Mas, infelizmente, nós tivemos governadores que não aceitaram, era quem tinha prerrogativa para decidir e decidiram errado. Aí, sobretudo, estão elefantes brancos. E teve muitos desdobramentos depois da Copa, que envolveu mais gestão governamental, que infelizmente não permitiu que nós colhêssemos todos os frutos possíveis de colher na realização desses grandes eventos.
Deputado, muito obrigado pela presença, pela visita aqui em entrevista ao Estadão. Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês e os amigos que nos acompanharam. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado. Mais uma vez. Amanhã estamos de volta aqui neste mesmo horário, às 5 horas da tarde, com o Estadão às 5, com as principais notícias do dia e sempre participações especiais ou entrevistas. Obrigado para você que ficou com a gente no Facebook, Twitter e YouTube. Um grande abraço e até amanhã.